Direito autoral e propriedade intelectual são amarras que não incentivam ninguém a criar coisas novas, e ao contrário, atrapalham a criatividade humana. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Peter Turguniev, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Não existe pessoa que hoje não conheça a história de O Senhor dos Anéis, obra clássica de fantasia escrita por J.R.R. Tolkien, que foi lançada em 1954. Não apenas os livros se tornaram extremamente populares, mas filmes, seriados, quadrinhos e até jogos derivados da história são imensamente populares em todo o mundo. Mais que isso, boa parte da literatura de fantasia moderna adotou os arquétipos dos personagens descritos na obra: elfos, anões, orques, feiticeiros. Não apenas em livros, também inúmeros outros jogos, filmes e seriados adotam tais criaturas como base de um mundo mágico. Além disso, Tolkien foi pioneiro em criar línguas em sua obra, com várias frases e poemas escritos em élfico, uma língua criada por ele. Esse mesmo recurso novamente se expandiu para vários outros produtos culturais, como a língua Klingon, em Jornada nas Estrelas, e a língua Dothraki, em Game of Thrones. Tolkien com certeza foi um gênio e a qualidade da sua obra, por óbvio, era mais que suficiente para gerar todo o impacto que gerou no mundo. Alguém poderia imaginar que o prolífico escritor lançou a obra e ela imediatamente fez um sucesso enorme. Mas a história não aconteceu de forma tão simples assim. Por muito pouco, Tolkien não foi mais um desses muitos gênios incompreendidos que existem por aí, que criam coisas fantásticas, mas que ninguém fica sabendo. No primeiro momento, sua obra-prima foi recebida com críticas pelas publicações da época e fez bem pouco sucesso. A principal crítica é que era um livro muito grande e complexo para crianças. Muitos temas adultos para um livro infantil. Os críticos literários da época simplesmente não conseguiam ver o livro como um livro para adultos. O conceito simplesmente não existia na época. E o fracasso da crítica também se refletiu nas vendas, que não foram tão significativas. Parte dessa questão é que o livro anterior de Tolkien, O Hobbit, era de fato um livro para crianças. Esse sim fez sucesso na época. O primeiro livro publicado por Tolkien tem uma história mais simples, tem menos dilemas morais e temas adultos, além de abordar um ponto que é essencialmente juvenil, a chamada para a aventura. Tolkien sempre foi fascinado pela linguagem. Ele já se dedicava a criar linguagens mesmo antes dos livros. Era fluente em várias línguas, inclusive latim, e lecionava línguas na Universidade de Oxford. Ele usava a língua como base para criar histórias que contava para seus filhos na hora de dormir. Histórias fantásticas de elfos, anões e orques que ele criava aos montes. Em um determinado momento, resolveu juntar todas elas e contar a grande história de Bilbo Bolseiro, um hobbit acomodado que vivia uma vida simples e segura no condado. Um dia, um feiticeiro muito poderoso, Gandalf, o convenceu a largar a segurança de sua vida e se aventurar pelo mundo. Ele acabou fazendo isso e passando por várias aventuras fantásticas. Era um livro para crianças e, dessa forma, fez muito sucesso. Na hora de escrever o seu próximo livro, os editores queriam que Tolkien repetisse a dose, mais um livro infantil. Mas Tolkien queria abordar temas mais adultos, afinal, ele já tinha essa ideia antes. Então, pegou o mundo que ele havia rascunhado em O Hobbit e expandiu, incluindo mais um conjunto de criaturas e desenvolvendo a história do anel que Bilbo havia achado no primeiro livro. Os editores não gostaram da ideia, mas resolveram publicar mesmo assim. De fato, do ponto de vista comercial, os editores estavam certos. A obra de Tolkien usava uma linguagem de livro de criança para tratar de temas adultos e dilemas morais, além de ser muito grande. Por isso, acabou tendo uma recepção fria. O livro não foi um fracasso completo. Vendeu até uma quantidade decente de cópias. Chegou a ser traduzido e exportado para vários países. Acabou fazendo menos sucesso que várias outras obras daquele ano, que nem sabemos o nome hoje. Talvez se não fosse a confusão de direitos autorais que vamos citar agora, seria só mais um livro estranho esquecido em poucas bibliotecas. Mas aí vem a questão. O livro foi publicado na Inglaterra em 1954 pela editora inglesa Allen e Unwin, que detinha os direitos de publicação da obra no mundo todo, comercializado com 3 volumes em capa dura. No ano seguinte, em 1955, a editora inglesa vendeu o direito de publicação do livro nos Estados Unidos para a editora americana Huntington Mifflin. A empresa, para poupar dinheiro, importou as páginas já impressas na Inglaterra pela editora de lá, mudou apenas a capa e vendeu o livro nos Estados Unidos, onde teve uma recepção fria também. Novamente, não chegou a ser um fracasso, mas não chamou muita atenção num primeiro momento. A editora americana também lançou a obra em 3 volumes em capa dura. A decisão de importar as páginas já impressas da Inglaterra pode parecer algo interessante, certo?
Na Inglaterra, o livro também não foi o sucesso que eles imaginavam. Então, tinham cópias sobrando já impressas. Os americanos pouparam dinheiro. A língua é a mesma. Então, foi uma jogada esperta da Huntington Mifflin. Só que não. 5 anos depois disso, uma outra editora americana, a Ace Books, viu uma oportunidade. No entendimento dela, o direito da Huntington Mifflin havia caducado. O termo técnico usado é esse mesmo. Significa que, como você não usou o direito à propriedade intelectual, você abriu mão desse direito. Esse conceito de caducar a propriedade intelectual existe em todo mundo, mas com algumas variações. No caso americano, se você tem o direito de publicar uma obra e você não usa esse direito em 5 anos, você o perde. E quando isso acontece, nós dizemos que ele caducou. A editora Ace Books entendeu que, como a Huntington não imprimiu o livro nos Estados Unidos, ela não usou o direito de publicação. Assim, de acordo com a legislação americana, depois de 5 anos, esse direito caducou. A editora, portanto, entendeu que virou direito público. Qualquer um pode publicar e, imediatamente, lançou uma versão dos livros em formato brochura. Aqui cabe outro parênteses. Naquela época, final dos anos 1960, livros de verdade eram vendidos em capa dura. Brochura, ou seja, livros como são muito mais comuns hoje, sem capa dura, eram relegados a noveletas e obras de qualidade ruim. Hoje, essa distinção não é tão forte, embora ainda vejamos livros de capa dura como uma qualidade maior. Mas na época, chegava a ser vergonhoso para o autor ter livros em brochura publicados. O próprio Tolkien tinha vetado a possibilidade de vender sua obra em brochura, em seu contrato inicial com a Allen e Unwin. Mas livros brochura têm uma outra característica, são mais baratos. A Ace Books vendeu o livro também em 3 volumes brochura, por 75 centavos de dólar cada, ou seja, algo como R$ 3,50, ou, ajustados pela inflação, seria algo como R$ 30 hoje em dia. Muito mais barato que os livros da Huntington Mifflin, que não apenas eram em capa dura, como também tinham que pagar direitos autorais para Tolkien. Lógico que tudo isso poderia virar ação judicial, afinal, a questão da caducidade do direito era questionável. Mas a Huntington Mifflin sabia que a ação demoraria anos, e por isso optou por algo mais eficiente. Ignore esse entulho legal de direito autoral e vamos competir no mercado. A própria editora Huntington Mifflin lançou sua versão em brochura dos livros, pelo selo Ballantine Books. Além disso, ela redobrou esforços de publicidade e resolveu publicar mapas da Terra-média como forma de destacar a natureza inovadora de construção do mundo. E isso deu muito certo. Até hoje, os mapas da Terra-média é que faz muita gente ter curiosidade pelos livros. A Ace Books até vendeu bastante, mas foi a série criada em resposta da própria Huntington Mifflin que explodiu as vendas, principalmente entre jovens estudantes de universidades americanas. Nesse momento também, os Estados Unidos estavam vivendo uma revolução de contracultura. O movimento hippie, que adorava temáticas de fantasia ligadas a código de honra e desenvolvimento pessoal, amou o livro, afinal, era exatamente o que ele trazia. Milhões de estudantes americanos leram O Senhor dos Anéis e aí o livro virou realmente uma febre. A partir daí, a coisa toda deslanchou, e o resultado disso eu não preciso falar para vocês. Todo mundo conhece O Senhor dos Anéis. Só uma nota pessoal. O Peter lembra que, no final dos anos 1980, não havia edição em português do Brasil do livro, mas a ideia dele já era grande aqui. Ele bateu um papo na faculdade sobre trechos do Senhor dos Anéis. O Peter e alguns colegas fizeram uma cotização para comprar a versão em português de Portugal, que tinha para vender em um sebo do Rio de Janeiro. Só anos mais tarde, depois do sucesso do Dungeons & Dragons, aqui no Brasil, que finalmente uma versão brasileira foi lançada. Propriedade intelectual é meramente um inibidor de criatividade. Imagina se não houvesse a proteção de personagens de Star Wars. Tenho certeza que teríamos obras belíssimas e sequências muito melhores feitas por fãs do que a sequência da Disney que ninguém gostou. O próprio universo de Tolkien, sem propriedade intelectual, teria hoje inúmeros desdobramentos e adaptações muito mais felizes do que Anéis de Fogo. No final, criar algo que as pessoas valorizam sempre dá dinheiro. Ninguém precisa de proteção estatal para isso. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.